Sejam todos bem-vindos ao canal Sabedoria e passando aqui para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus. E é muito importante a gente, tirar um momento, para alimentar também a nossa alma. E eu tenho trazido aqui alguns vídeos que têm falado sobre, orações que Deus não responde. E eu já trouxe aqui uns 7 vídeos, falando sobre esse assunto. E hoje eu quero, meditar com vocês um assunto que fala sobre praticar a injustiça. E para a nossa meditação, nós vamos ler Isaías 1, verso 15, que diz assim: Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O título desta palavra, é Juízo de Deus sobre o povo de Israel. E aqui, Deus está usando o profeta Isaías para falar com o povo de Israel. Israel é uma nação escolhida por Deus. Jesus fala, eu vim para o que era, eu vim para esse povo, mas esse povo não me recebeu. E Jesus tem uma promessa de voltar e de resgatar, a nação de Israel. E eu quero meditar com vocês, sobre o que é, alguns exemplos de o que é praticar a injustiça. Vamos ler, algum exemplo aqui. O que a Bíblia diz sobre a injustiça? A injustiça é um pecado que ofende a Deus. Deus não se alegra com a injustiça. Quem comete injustiça receberá de volta injustiça. Deus faz justiça aos injustiçados. Deus pode perdoar a todos que se arrependem verdadeiramente e abandonam o mal. Deus dá uma segunda chance para quem se volta e se entrega completamente a Jesus. Aqui está, o que a Bíblia fala sobre a injustiça. E continuando, o verso 16 fala assim: Lavai-vos e purificai-vos, tirai diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal. Não tem como sermos ouvidos por Deus se estivermos agindo desta maneira. Não tem como Deus nos ouvir se nós estamos brincando com o pecado. Não tem como. Existem, pecados hoje. Pecar já é pecado. Mas existe pecado hoje que chamamos de pecado da iniquidade. É aquele pecado que o homem não se arrepende, não pede perdão e também ele não muda. Ele não tem atitudes, como a Bíblia ensina, Ele sabe que é pecado e ele continua na prática do pecado. E continuando aqui, o versículo 18 diz assim: Vinde e raciocinemos. Raciocina aí. Seja inteligente na palavra de Deus. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se estiveres pronto a ouvir, comereis o melhor desta terra. Jesus te convida a abandonar o pecado. Jesus te convida a sair do acomodismo do pecado. Muitos estão acomodando a esta vida e estão perdendo bênção. Olha esse versículo para a nossa meditação. Vou meditar aqui com vocês em Romanos 2, o verso 6 e 8, que diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade.
Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Se você é uma pessoa injusta, você vai estender as mãos, vai clamar e Deus vai esconder os olhos de você. E ainda que você multiplique as suas orações com jejum, Ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, ou seja, nós, né? Ou seja, no ser humano, porque a vida de vocês está cheia de pecado. É necessário abandonar o pecado. É necessário abandonar esta vida miserável que você está levando. Jesus, ele está te convidando, né? Jesus, ele está te convidando, se você arrepender dos seus pecados, né? Se você aceitar Jesus como seu Salvador, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata. Jesus, ele tem o poder. Ele tem o poder de fazer tudo novo na sua vida. Se você entregar a sua vida para Jesus e pedir perdão dos seus pecados. Jesus, ele tem o poder. Ele tem todo o poder de fazer, né? Os seus pecados se tornarão brancos como a neve. Esse branco como a neve, né? É santidade. Aquele que está nas trevas não consegue ver a luz. Aquele que está nas trevas, a vida dele é obscura. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém? Vamos meditar aqui na palavra de Deus. Só vai por caminhos errados. Só continua no erro quem não raciocina. Não é verdade? O que está escrito aqui, né? É o que está escrito aqui. Vinde e raciocinemos, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Glórias a Deus. Ainda há oportunidade de você arrepender dessa vida aí de pecado. Ainda há oportunidade de você começar a praticar a justiça, né? A gloriosa palavra de Deus. Como é bom. Como é bom ler a palavra de Deus, observar ela e trazer ela, né, para as nossas vidas. Que esta palavra fala fortemente ao coração de cada um. E fiquem todos com Deus. Amém?